Não dá pra passar pano pro Eric Ten Hag. Existe um ponto em comum de todos os fracassos do Manchester United há 10 anos, que é o Manchester United. E a família Glazer e tudo mais. Então, assim, eu não demitiria, pra matar a questão rapidamente, o Ten Hag. Não dá pra passar pano pro Eric Ten Hag. Desde que fiz o vídeo Como o Ten Hag destruiu o United, o clube passou por várias humilhações em campo e momentos históricos, como a lanterna da Champions com apenas uma vitória e derrotas para times de menor expressão jogando em Old Trafford. Parece que foi no tempo certo, mas não foi algo resultadista, até porque aquele vídeo analisava a temporada anterior do clube e não a atual. E eu poderia muito bem fazer esse vídeo aqui analisando a temporada atual e como ela é desastrosa dentro de campo para o United. Mas não é essa a ideia. Eu vi praticamente todos os jogos do United na Premier League passada, e nesse vídeo eu vou tentar provar que o time hoje está jogando exatamente igual ao que jogou em toda a temporada 22-23. O estilo de jogo e as atuações em campo não são ruins de agora, elas continuam desde a primeira partida de Ten Hag no clube. A diferença é que a temporada anterior rendeu alguns resultados que abafaram o que era demonstrado pelo time em campo. E agora vou demonstrar com vídeos das partidas como joga o United de Ten Hag. E você vai perceber que não mudou absolutamente nada, além de citar também outros fatores que influenciam o péssimo momento em que vive o clube, como a unânime família Glazer, que todo mundo parece entender muito, mas provavelmente não tem a menor ideia da profundidade do caso, e apenas repetem o que escutam de correspondentes e comentaristas falando. Então já muta seu mundo real e tudo o que você estava fazendo além disso e vem comigo para mais uma análise de trave a trave. O Manchester United já estava destruído há muito tempo. Como se destrói algo que já estava destruído? Esse foi sem dúvida o comentário que mais recebi naquele vídeo. Provavelmente a maior parte das pessoas que comentaram isso não assistiram 2 minutos do conteúdo, apenas vieram pela thumb e título e fizeram o comentário. Então se você que disse isso lá parou para ouvir um pouquinho mais agora, é claro que eu sei que o Ten Hag não destruiu o United como instituição, isso é questão de lógica. Ninguém acha que o clube estava uma maravilha e com ele piorou e ficou desmantelado. Não foi isso que foi dito no vídeo, mas o que eu analiso aqui é campo e bola. Daí vem o bordão que eu escolhi, uma análise de trave a trave. Esse é um canal de futebol, não de administração, de logística, de finanças. Eu vou falar sobre futebol aqui, principalmente sobre tudo que influencia diretamente o campo de jogo. Portanto, quando eu citar que Ten Hag destruiu o United, não estou falando que ele afundou a instituição como um todo, e sim que ele destruiu o time em campo, com péssimas escolhas antes e durante as partidas, falta de um estilo de jogo definido e objetivo, e com todas as polêmicas que conturbam o vestiário e dividem os jogadores. E sobre isso, mais um aviso que eu preciso dar aqui é que se você chegou de penetra nesse vídeo e não assistiu a parte 1, você precisa ver para entender muitos contextos que serão abordados nesse vídeo. Então dá uma pausa, clica no card ali em cima e assiste o vídeo que eu deixei onde comento sobre as polêmicas de Ten Hag e como isso prejudicou o rendimento de jogadores. E um outro aviso para você, sim, você mesmo, hater do imencionável, fica tranquilo, eu não vou falar o nome dele em nenhum momento do vídeo. O conteúdo é todo sobre Ten Hag e você não vai ter gatilho e borbulhar de raiva ao ouvir o nome do cara, fechou? Então, continuando sobre os comentários mais recebidos, tivemos grande parte falando sobre a família Glazer. Ah, meu Deus do céu, como você pode não falar sobre a família Glazer? Que absurdo! Eles são os grandes, os únicos culpados pelo que vive o United. E cara, de novo, esse não é um canal sobre administração, sobre finanças. Eu não vou abrir um vídeo aqui e analisar como os Glazers poderiam alocar seus recursos de uma forma mais inteligente. Eu tô aqui para falar de futebol, mas eu entendo que mereço um contexto, e como sei que boa parte não faz a menor ideia do que são de fato os Glazers, só repetem o que escutam de comentaristas, eu vou dar um breve contexto aqui. Vocês sabem quando os Glazers tomaram posse do United? Foi em 2013, logo após a saída do Ferguson, certo? Só pode ser. Depois de Ferguson, o time não ganhou mais nada, e eu escuto todos os dias de correspondentes do Brasil na Inglaterra que os Glazers são os grandes culpados pelo time não jogar bem em campo, então deve ser isso mesmo. Pois é, os Glazers começaram como acionistas do United em 2003 e compraram 90% do clube em 2005. E deixa eu te falar uma coisa, antes de sequer assumirem o clube, os torcedores já pediam a sua saída. Como você pode ler nesse trecho aqui de uma matéria da ESPN do Reino Unido, quando Joel, Brian e Avram Glazer foram visitar pela primeira vez o estádio, foram recebidos dessa forma pelos torcedores, com gritos de "Morram Glazers".
Parece bem receptivo, não é? Uma das críticas que eu mais vejo de correspondentes é que os Glazers não ligam para o clube e administram de longe, de seu escritório em Washington. E eu concordo com isso. A proximidade é muito importante para manter a conexão com o negócio. Mas será que essas atitudes não influenciaram nessa distância? Se você comprasse um mercadinho do seu bairro e na primeira vez que fosse conhecer os funcionários e o local, as pessoas que estão lá comprando, que são seus clientes, começassem a te xingar, te escorraçar de todas as formas, a ponto de você ter que sair escoltado do local com gritos de morte a você, e todas as outras vezes que você fosse lá tivesse algum protesto parecido, você continuaria indo? Acho que é um ponto para se pensar. Os caras simplesmente não tinham feito nada ainda, sequer tinham assumido o clube, e os torcedores já pediam a saída. Desde sempre eles foram odiados, sempre foram culpados pelos fracassos do time, e quase 20 anos depois, continua a mesma coisa. Consegue entender que isso não vem de um pensamento completamente lógico e racional, mas sim passional? Isso virou um slogan, uma questão de honra para os torcedores mais fervorosos do time vermelho de Manchester. O clube precisa sair das mãos deles a qualquer custo, e tudo o que acontece de ruim com o time é repetido como um mantra: a culpa é toda dos Glazers. O motivo principal para a ferrenha oposição que os torcedores travaram desde o primeiro momento aos Glazers foi que o clube havia acabado de se desfazer de dívidas e os irmãos adquiriram o United basicamente com empréstimos, em que a maioria foram garantidos contra os ativos do clube, ou seja, um novo caminhão de dívidas estava por vir, e é necessário citar que algumas perduram até os dias de hoje. Mas segundo a história, o que é mais ouvido hoje é que os Glazers não investem no clube. E bom, nos últimos 10 anos, o United foi simplesmente o clube que mais gastou com transferências líquidas, não só na Premier League, mas no mundo todo. Isso é uma coisa que ninguém pode reclamar. Em questão de valores e qualidade, o United trouxe o grande zagueiro Vidic, avançando no tempo para tratarmos de contratações mais recentes, trouxe Di Maria, Ibrahimovic, que veio de graça mas tinha um bom salário e cabe citar como um bom investimento do clube, Pogba, que apesar de ter sido um fracasso, era um dos, se não o meio-campo mais badalado do mundo, então a contratação em si foi boa, Cavani, De Gea, Bruno Fernandes, Schweinsteiger, enfim, nomes de qualidade nunca faltaram ao Manchester United. Então esse é um ponto que não cabe críticas. Sobre a falta de investimento, esse é um ponto muito relevante para a instituição Manchester United. Alguns jornalistas britânicos usam o argumento de que entre 1992 e 2005, o United praticamente dobrou o tamanho de Old Trafford, dando a entender que a partir dali, o estádio não teve o mesmo avanço, o que vamos combinar seria difícil, já que Old Trafford tem uma capacidade boa, chegando a aproximadamente 76 mil pessoas. É o segundo com maior capacidade na Inglaterra. Agora, sobre instalações do clube, centro de treinamento e os funcionários não terem passado por uma evolução nos investimentos e desenvolvimento profissional, é um ponto muito forte de crítica e que certamente caracteriza os Glazers como culpados por essa defasagem do clube fora dos gramados. Agora, a pergunta que fica é: isso é o fator determinante para o clube ir mal em campo? Qual é a ideia de quem pensa de fato isso? Que o jogador chega de frente com o goleiro e perde o gol porque está abalado psicologicamente com a falta de evolução e investimento na estrutura do clube? Ou então o Ten Hag chega nos treinamentos desmotivado, pensando: nossa, como os Glazers administram mal o clube, e agora como vou preparar meu time assim? Ah, mas o Mourinho deu declaração dizendo que o time é uma bagunça. O Van Gaal também. Até o Rangnick falou que os dirigentes são ruins e que o time precisa de uma operação de peito aberto. Sim, eles disseram. E o Mourinho conseguiu uma segunda posição e um título. Van Gaal também conseguiu uma conquista da FA Cup, que por sinal é muito maior que uma taça da Liga. E Solskjaer também ficou em segundo na Premier. Isso não é prova de que o fator campo pode ser organizado e o clube pode apresentar um bom futebol, ainda que os dirigentes sejam uns parasitas que só se preocupam com o lucro? Se você, chegando no final desse vídeo com tudo que tem a mostrar sobre o time em campo, ainda considerar os donos do clube como únicos ou principais culpados pelos fracassos do time, eu peço por favor para que me explique a lógica nos comentários e que prove qualquer resultado ruim do United como sendo culpa majoritária dos Glazers. Porque para mim, simplesmente isso não existe. Em nenhuma hipótese, uma má administração vai ser fator determinante para um resultado final em campo, exceto em casos extremos
extremos, como atrasos de salário e falta de investimento no plantel de jogadores, o que não é o caso aqui. Mas de novo, se você ainda acha que dá para fazer algum malabarismo e dizer que o time ser eliminado de uma Champions em último do grupo, levar goleadas absurdas de 6, 7 gols é totalmente culpa de donos do clube, eu peço que explique como isso faz sentido e use alguma linha de raciocínio que indique essa conexão direta. Os Glazers não dão treinamentos, não fazem substituições nas partidas e não jogam no 11 inicial. Até que me provem o contrário, jogadores e treinador, segundo a lógica básica, serão sempre os maiores culpados por um fracasso dentro de campo. E isso não significa dizer que o time como instituição está ótimo e que os dirigentes não têm parcela de culpa por esses fracassos, mas fator determinante não são. A realidade prova isso. Agora, para fechar esse assunto, o United, a partir de 2005, ganhou a Premier League 5 vezes, uma Champions, um Mundial de Clubes, uma Liga Europa, uma FA Cup, 5 taças da Liga e 6 supertaças da Inglaterra, além de ter chegado em outras 2 finais de Champions. Todas essas conquistas sob a administração dos Glazers, e como já demonstrado aqui, desde o início eles foram hostilizados pelos torcedores e também sempre tiveram essa postura de não estarem presentes, de não alocarem recursos para a evolução do clube e se preocuparem apenas com os lucros. E de repente, só agora isso é um problema gravíssimo, só agora que o time não tem ganhado todos esses títulos com frequência, essa má administração passou a ser o maior problema, inclusive para os resultados em campo. Se você considera essa família como a principal responsável pelo péssimo momento esportivo do United, obrigatoriamente você tem que considerar que eles têm parte de mesma importância em todas essas conquistas citadas. Porque se você acha que Ten Hag não tem culpa alguma ou que não é o principal responsável pelo fracasso do time atual, é porque, segundo a sua lógica de raciocínio, a gerência de um clube é de extrema importância para os resultados, certo? Então, para ser coerente, você também não pode achar que Ferguson foi o grande responsável por todos esses títulos. Faz sentido isso para você? Na minha opinião, Ferguson foi o grande responsável pelo United vitorioso em toda a sua passagem e conseguiu manter seu estilo de jogo, aprimorar jogadores bons que foram contratados ao longo dos anos e manter um time equilibrado em todos os setores de campo. Ainda que nos seus anos finais como treinador, ele tenha passado pela péssima gestão dos Glazers. Isso porque ele era um treinador excelente e não importava o que acontecia fora de campo, ele conseguia extrair o melhor de seus jogadores. Por coerência, na minha visão, o maior responsável pela fase atual do time nos gramados, vocês já sabem quem é. Então, assunto passado, agora nós temos um outro impasse, algo que a galera comentou em peso tentando defender a temporada de Ten Hag. Ele ficou em terceiro na Premier League e ganhou uma taça da Liga. Então, para começar, eu vou citar a trajetória do United nessa Carabao Cup, para você ver a grandiosidade que foram os confrontos e o quão difícil foi esse título. Na primeira rodada, o United pegou o Aston Villa. Tudo bem, um confronto que não é fácil, mas devemos lembrar que não é o Aston Villa dessa temporada, que está voando. Depois, pegou o Burnley, time que estava na segunda divisão e está penando nessa temporada para se manter na primeira. Na sequência, bateu o grandioso Charlton, da terceira. Na semi, pegou o Nottingham Forest, que brigou até o fim para não cair, e na final pegou o Newcastle, que claramente estava desgastado e preocupado com a vaga na Champions via Premier League, e não jogou com toda a intensidade que estava apresentando na temporada. Esse foi o grande título que as pessoas exaltaram como se fosse a coisa mais grandiosa possível para o United, isso que ainda se dizem torcedores do time, e se contentam com isso aí. E passando para a grande conquista do terceiro lugar na Premier League, eu simplesmente preciso mostrar as classificações de anos anteriores, para quebrar 2 dos argumentos utilizados. O primeiro, que o terceiro lugar de Ten Hag foi um feito ótimo, como se o time nunca tivesse alcançado isso em sei lá quantos anos, e também vai ser ótimo para provar que, ao contrário do que dizem, o United não estava tão horrível assim desde Ferguson, e que só com o Ten Hag melhorou. Muitos disseram que foi uma temporada boa, porque na anterior o clube havia terminado em sexto, mas se esquecem que em 2021, com Solskjaer, o clube havia terminado na segunda posição. Então, o que aconteceu com a temporada 21-22? Bom, nessa aí, o United simplesmente passou por 3 treinadores. Apesar de Carrick ter ficado por pouco tempo e ser interino, é algo que bagunça o time e as ideias de jogo. E Rangnick não tinha capacidade para assumir o clube na época. Acho que isso é um consenso. Mas continuando, em 2019, o clube também terminou a Premier League em terceiro com Solskjaer. E na temporada 18-19, o início foi com Mourinho e o término foi com o norueguês. Com
o United mais uma vez terminando em 6º lugar, em uma temporada que trocou de treinador. Na temporada 17-18, na segunda de Mourinho com o clube, olha só, termina em 2º de novo, e na primeira com o português, fica em 6º, mas vence a Europa League. Com Van Gaal, o clube fica em 4º e em 5º, e com David Moyes, na temporada 13-14, a primeira pós a aposentadoria de Sir Alex Ferguson, o United vai mal e termina na 7ª colocação. Como deu para perceber, o United figurou muito entre os 4, sendo vice da liga em 2 oportunidades e conquistando um título de Liga Europa. Então, qual a novidade na temporada de Ten Hag? E o mais importante questionamento, foi o trabalho dele que gerou esse impacto ou tem outras circunstâncias, como clubes rivais mais desestruturados que o United, por exemplo, que levaram essa posição? Van Gaal foi demitido por não jogar bonito e por priorizar um estilo mais defensivo, Mourinho pelo mesmo motivo e por atritos com os jogadores, Solskjaer pelo desgaste no vestiário e pela falta de postura dos jogadores em relação ao que era pedido, mas todos eles tinham estilos de jogo definidos. Você sentava para ver uma partida do United e você sabia o que esperar. Ainda que não fosse agradável a todos, ainda que não fosse um belo futebol, a identidade estava ali e os jogadores sabiam do propósito que tinham em campo. Com Ten Hag, esse é o maior problema. E agora chega a parte mais gostosa desse vídeo pra mim. Aqui eu sento pra rever várias partidas do United e confirmar o que eu já me lembrava. Em nenhum momento até aqui, com quase 1 ano e meio de trabalho, Ten Hag apresentou um objetivo em campo que condiz com aquilo que ele mesmo diz nas entrevistas. O time não tem identidade. Numa liga em que você tem o Brighton de De Zerbi saindo de uma linha ofensiva de 1 sem a bola para uma de 6 com ela, de Postecoglou com seu impacto imediato no Tottenham, apresentando um jogo forte pelos lados, usando um esquema com foco no apoio dos laterais e rotação de pontas, você também tem o United, que joga simplesmente dando chutão para tirar a bola da defesa. Mas a prova disso vem logo a seguir, não antes de passar por outro argumento da galera, o argumento de que o United tem um elenco fraco e que o motivo da temporada estar tão ruim são as lesões, não é culpa do treinador. Então vamos lá, sobre o primeiro ponto, eu poderia ficar citando todos os jogadores do United aqui, e dizendo as qualidades de cada um, e como se complementam para qualquer estilo de jogo que o time queira ter, mas passaria pelo menos mais 10 minutos nisso, então vou focar em alguns. Nas laterais, o clube tem Diogo Dalot pela direita, mas que também pode fazer à esquerda e é um jogador ambidestro, com bom chute e cruzamentos, o que o torna ótimo no apoio ao ataque. É um Cancelo sem grife. Em contrapartida, como opção para a posição, tem o Wan-Bissaka, que tem características mais defensivas e faz um bom balanço a depender do que o técnico precise. Tem Luke Shaw, que além de apoiar bem pela lateral, pode jogar como zagueiro, dando a opção de uma linha de 3 com ele jogando pela esquerda, e com isso soltar um pouco mais o lateral direito até para a participação na criação no meio. No ataque você tem opções de velocidade, como Rashford e Garnacho. Tem um centroavante de muita força e potência, e tem outro com um bom controle de bola, mas de menor mobilidade. No meio campo você tem muitas opções, mesmo com Casemiro e Eriksen fora, você tem o garoto Kobbie Mainoo, que tem demonstrado algo diferente nas partidas em que vem jogando, Amrabat, que é um coringa e cumpre várias funções, você tem o próprio Bruno Fernandes, que além da qualidade técnica, em caso de necessidade pode fazer até a função de segundo volante, e tem McTominay, que parece ser o alvo da vez para os comentaristas ingleses, e já tem uma galera aqui no Brasil começando a usar essa ideia também. Dá uma olhada. Porque esse técnico mostrou que ele sabe fazer aquilo. E se você contrata ele para fazer outra coisa, com McTominay, com Maguire, com Martial, não vai dar certo. É uma coisa constrangedora para um jogador de nível Manchester United. Então você tem performances individuais muito ruins, jogadores que hoje não justificam uma titularidade, uma continuidade, uma aposta. O McTominay, com todo respeito ao Ten Hag, mas por que tanta insistência do McTominay? It's a hard decision as a fan, but you've got to. I agree with people who are saying sack him. I do agree. I don't agree, but I do agree. I understand where they're coming from, but I think it would make things worse. I actually said it on Twitter this morning. I think Scott McTominay sort of evidences the problem at Manchester United, because the problem at Manchester United is not Ten Hag. It was Ollie, it was Rangnick, and it was Mourinho. I think those 4 managers, there's very little different. Mourinho, Ollie, Rangnick, Ten Hag. They've all failed. They've all had periods of success apart from Rangnick, but ultimately player power did for them because the players weren't good enough. And throughout that is Scott McTominay. Now, I don't individualise things.
I don't individualise things. I completely and utterly agree with individualising the problem. Whether it's Ten Hag, Scott McTominay, Bruno Fernandes, Marcus Rashford, Harry Maguire, whoever you want to blame, I completely disagree with individualising it. But I think Scott McTominay is not individualising it. He represents problems. Because why is Scott McTominay still at the football club? He wasn't good enough under Mourinho, he wasn't good enough under Ole, he wasn't good enough under Rangnick, and he's not good enough under Ten Hag. Why is he still here? Não é inacreditável? Esses números que tô deixando na tela são de um jogador que foi considerado como o maior problema do time na temporada anterior. E esses números aí foram apresentados no terceiro jogo da temporada 22-23. Olha a diferença de gols do primeiro, que eu não sei quem é, para todos os outros do clube. Esse aí era o problema. E agora, nessa temporada, mais uma vez, o artilheiro do time também é o problema. É claro, por que não seria? McTominay, jogando como volante, é o artilheiro do United na temporada, mas é óbvio que ele é o problema. É óbvio, tem vários motivos, eu só não vou falar aqui porque vocês não entenderiam, né? Mas ele é o problema sim, repita por favor, McTominay é o grande problema do United. Aqui no Brasil isso ainda está leve e só vi algumas pessoas dizendo isso, mas lá fora, na mídia alternativa inglesa principalmente, vocês não têm noção do quanto isso está sendo difundido. É simplesmente inacreditável, análises ruins tem em todo lugar mesmo. Não é exclusividade do jornalismo brasileiro. Eu não vou dizer aqui que o McTominay é o novo Rodri, que ele é um excelente jogador, mas ele já demonstrou que pode jogar como volante, como meia central e tem valências para chegar bem ao ataque, e é sim uma ótima opção no elenco. Esses são alguns números do cara em dados defensivos. Em comparação com os principais jogadores da função de outros bons times do campeonato, como Rodri, Pascal Gross, Bissouma, Declan Rice, Gallagher, Douglas Luiz e Bruno Guimarães, o McTominay é o que menos sofre dribles por jogo, de todos eles. Ele é o que mais tem cortes por jogo de todos, além de ser o artilheiro do time na temporada. Então sim, cara, o McTominay é o grande problema do United, com certeza, e o único erro de Ten Hag é manter ele no time. É exatamente isso, esse é o motivo pelo qual você tem que criticar o Ten Hag, baita análise. Passando esse ponto falho sobre o elenco ser ruim, que não é e nunca foi, tem a desculpa das lesões. E sim, isso não é um argumento determinante, é uma desculpa. Qualquer clube no mundo sofre com lesões. O Real Madrid chegou a ter 40% do elenco com algum problema de lesão. 40% é quase metade. E como está a temporada do Real Madrid? 6 vitórias em 6 jogos na Champions, passando em primeiro do grupo e líder de La Liga. Com 40% do elenco no departamento médico, os caras conseguiram isso. Mas para grande parte da mídia, ter alguns jogadores que nem são os principais do elenco lesionados é um fator de extremo impacto para o United ter sido o último de seu grupo e estar acumulando derrotas na Premier. O Real Madrid perdeu Vini Jr., Camavinga, Tchouaméni e até Bellingham chegou a estar entre os 40% no DM. O United não perdeu um Bruno Fernandes ou Rashford da vida. Então isso é simplesmente um argumento para passar pano para o péssimo trabalho de Ten Hag. Você tem vários outros exemplos. O Chelsea vem sofrendo com muitas lesões. O PSG ficou sem 2 zagueiros, Marquinhos e Kimpembe, além de outros jogadores no meio campo, mas classificou para o mata-mata da Champions e é líder na Ligue 1. O Milan sofreu com 18 lesões na temporada e conseguiu pelo menos se classificar para a Europa League no grupo da morte e está atualmente em terceiro no italiano. Então enfim, acho que já deu para quebrar essa ideia de que lesões são o principal fator para um time ir mal. Não são, todos os clubes sofrem com lesões no elenco. É trabalho dos treinadores se adequar às perdas e organizar o time com as peças que tem. Até os comentaristas e torcedores mais irracionais do Manchester United, esses que falam que McTominay é o grande culpado pela má fase, não consideram lesões como um ponto forte para o mau trabalho. E você aí considera, só porque ouviu comentaristas aqui no Brasil falando isso. Pesquise The United Stand no YouTube, é um bom exemplo. É um canal grande, de um cara que acompanha o United e tem essas opiniões passionais que comentei, sobre Glazers e McTominay serem os grandes culpados. Mas filtrando bem, ele comenta coisas interessantes, como lesões não serem uma desculpa válida, já que é trabalho do treinador se adaptar a essa adversidade e entregar um bom resultado em campo com o que tem. E agora sim, podemos ir de fato ao ato final do vídeo.
Antes de começar com a análise das partidas, eu não posso deixar de trazer essa entrevista de Ten Hag, até para que não fique parecendo que é a minha opinião quando digo que o time dele joga mal em todas as partidas. É simplesmente a análise que eu faço com base no que o próprio Ten Hag diz. I want in every part of the team, I want proactivity, and that's the most important. That players take initiative on the ball and off the ball, in offense and defense. We want to press. We want to press all day. That I mean with proactive football, and sometimes, and as we can, we do that high. But if not possible, then we have to read it as a team and we drop lower, but still we want to press, and that has to be the intention all day. Então tá, para ele, o time tem que ter intensidade o tempo todo e propor o jogo, certo? Ele até barrou os jogadores por supostamente não estarem oferecendo essa intensidade, então acho que é isso mesmo. Vamos para a primeira partida que eu separei, o United fora de casa contra o Southampton, na temporada passada. E só para destacar, a maioria das partidas que eu separei foram de vitórias do United, para não parecer que eu só peguei as derrotas em que o time jogou mal. Então o que vamos ver aqui são as atuações do United em partidas vencidas, as mesmas partidas em que eu cito no primeiro vídeo que o United jogou mal e muitas vezes pior que seu adversário. Já no início dessa partida contra o Southampton, o United saiu jogando dessa forma aí, zagueiros com opções de passe ao lado, mas a preferência é uma ligação direta, que gera um contra-ataque perigoso para o Southampton e logo na sequência do lance, mais uma tentativa longa. Foi logo depois, De Gea bateu o tiro de meta e o time não conseguiu sair jogando de novo. Mas tudo bem, mais uma chance para sair. O Lisandro Martinez dá uma carregada, solta para o Varane, que no primeiro indício de pressão do adversário, volta para o De Gea, que solta mais um chutão. Esse acabou dando certo, e o United fica com a bola. Então presta atenção agora e dá uma olhada na postura de ataque do United. Primeiro que Rashford está caminhando em campo, com os braços estendidos, claramente sem nenhuma vontade de participar do lance. E dá uma olhada na falta de preenchimento de espaços do United. Olha o buraco na defesa do Southampton que poderia ser preenchido e melhor aproveitado na jogada. Porque tem 3 jogadores em fila no centro, parece que Ten Hag ainda não tinha tido tempo de trabalhar posicionamento e preenchimento de campo com os jogadores. Então vamos pegar outro lance aqui da partida. Nesse, o time roda a bola pelos zagueiros e laterais de um lado para o outro, mas presta atenção na postura dos meio-campistas. Nenhum deles aparece para ajudar na construção. Os jogadores que teoricamente têm a melhor qualidade no passe se escondem na marcação sem apresentar uma única ação para se soltar do marcador e pelo menos participar do lance. No fim, vem mais uma tentativa de passe longo que é interceptado. Isso continua no segundo tempo, com o United já tendo feito o gol. Saída com chutão do zagueiro para tentar achar alguma coisa lá na frente. Não dá para deixar a partida toda aqui, mas foi basicamente isso. O Southampton nem foi um time que pressionou tanto a saída de bola, mas o United ficou a partida toda fazendo isso, tentando ligação direta, mas tudo bem, você pode considerar que era uma partida no início do trabalho. E por isso o time ainda não tinha chegado ao nível de proposição de jogo que Ten Hag disse naquela entrevista. Na vitória contra o Liverpool, também tivemos uma postura parecida, mas para não ficar de novo demonstrando como o time não conseguia sair jogando, até por ser outra partida do começo da temporada, eu quero que foquem apenas no comportamento do Rashford nesses lances. Lembrando que a essa altura, o Ten Hag já tinha barrado certos jogadores por supostamente falta de intensidade na marcação, o que significa que para Ten Hag e o estilo de jogo dele, era muito importante que até o centroavante marcasse, e todos os comentaristas de canais grandes, todos sem exceção, corroboraram com essa ideia, que haviam jogadores que não queriam marcar e que pioravam o time, e sem eles o clube performava melhor nesse quesito. Então, onde está a intensidade do centroavante na marcação? Qual é a diferença dessa postura de Rashford? Simplesmente caminhando, sem nem ameaçar um bote ou um aperto, mesmo com a bola bem próximo a ele? Qual a diferença dele para qualquer outro jogador do clube ali? Nenhuma diferença, porque o time de Ten Hag nunca focou em pressão alta, e esse foi mais um caso em que os comentaristas simplesmente repetiam algo que parecia ser um fato inquestionável.
simplesmente foram replicando uma ideia sem base alguma na realidade, no que era demonstrado nos jogos. O United de Ten Hag nunca marcou pressão com tanta intensidade quanto ele dizia ser o objetivo do time em todas as entrevistas. E isso é fato até os dias de hoje. Quando eu utilizar um vídeo do Højlund tendo a mesma postura que Rashford tinha nesses jogos, vai ficar ainda mais claro. Então, passando agora para uma partida da FA Cup em que o United jogou e venceu o Fulham, mais uma vez, desde o início da partida, o time não tinha saída de jogo. E estamos falando aqui de um jogo que aconteceu em março de 2023. Não é uma partida do início da temporada. Na minha visão, já era para o Ten Hag ter um estilo definido e um treinamento melhor nas saídas de bola. Mas o que vemos é um time ainda com muitas dificuldades de posicionamento no meio e de sair jogando. Esse trecho aí é do minuto 10 da partida. O próximo aconteceu 5 minutos depois, então não estou pegando momentos em que o time poderia apresentar um desgaste, como no finzinho do primeiro tempo ou depois dos 75 no segundo. Não, são trechos de momentos da partida em que o time deveria estar apresentando alguma criação, impondo seu estilo sobre o adversário. Nessa partida, o Fulham incomodou bastante as saídas, é verdade, mas um time que, segundo toda a mídia, havia melhorado e estava em boa fase, deveria conseguir sair dessa pressão de uma forma mais equilibrada, sem dar chutão toda hora. Foca nesse lance do Lisandro Martinez e depois terá outros do Maguire. Presta atenção em como os defensores do United são treinados para tirar a bola a qualquer custo, mesmo quando a jogada está facilitada para um passe ao companheiro do lado. Basicamente, com a bola, os zagueiros trocam uns passes entre si e dão um chutão. Muito também por falta de opções no meio-campo. E sem a bola, a orientação é claramente tirar a qualquer custo, sem se preocupar em permanecer com a posse de bola. Isso é um estilo propositivo de jogo e com intensidade ofensiva? Bom, foi o que o treinador disse ser a meta na entrevista, não sou eu que estou falando. Olha o próximo lance, 27 minutos de jogo e o United ainda continua com os chutões para frente, e seja o que Deus quiser. Enfim cara, essa partida aí o Fulham estava vencendo por 1-0 e jogando melhor, até que teve 2 jogadores expulsos e o United acabou virando para 3-1. Para quem estava vendo o jogo, era nítido que se não fossem as expulsões, o United teria sido eliminado da competição. Agora eu peguei esses trechos de uma partida contra o Brighton, que aconteceu em maio, no fim da temporada da Premier, e é o único jogo que trago aqui em que o United perdeu, mas serve para verem como o time continuava jogando até o fim da temporada. Já começa o trecho, claro, com o chutão para frente, clássico desse time sem propósito em campo, mas notem a intensidade em que Rashford e o time todo impõem na marcação. Cara, é muita intensidade. Que isso, os jogadores do Brighton mal conseguem respirar, e isso que estamos aos 2 minutos do segundo tempo, com o jogo empatado. Realmente, esse time foi muito intenso na temporada. E note principalmente esses números que a transmissão oficial trouxe nesse momento da partida. Eram os números de toques na bola dos jogadores do Brighton na partida. Legal, né? Acontece que não eram os números do Brighton, e sim de ambos os times. Os 5 jogadores que mais haviam tocado na bola até então foram todos do Brighton, nenhum do United. E no fim da partida isso permaneceu, com o jogador de criação que mais tocou na bola sendo Bruno Fernandes. E isso que ele ficou abaixo do jogador equivalente do adversário, que era McAllister, e que o zagueiro Dunk, que participa muito das construções do Brighton. Inclusive, o Bruno Fernandes fica com menos precisão de passe que os dois, até porque um chutão para frente não é um passe. O estilo não favoreceria os números. E se pegarmos os números de mais integrantes do time nessa partida, é constrangedor. O De Gea teve mais participações com bola que os 2 atacantes, e a precisão dos passes é ridícula, exceto Lindelof, que pelo grande estilo de jogo de Ten Hag, só passa pro zagueiro do lado o tempo todo para ver quem fica com a função de dar o chutão. Só para fechar essa partida, que acredito já ter dado para notar que foi um massacre do Brighton, apesar do placar ter sido apenas 1-0, eu separei esse trecho do primeiro tempo, em que mais uma vez é possível notar a falta de combate do time do United na marcação. Casemiro era o único que tentava impor algum ritmo, mas presta atenção novamente em Rashford, andando ao lado do jogador com a bola, olhando sem sequer ameaçar alguma coisa. E isso aqui, 4 jogadores do United, vendo 2 jogadores do Brighton livres. Tudo bem que o Bruno Fernandes não precisaria se preocupar com aquele espaço ali, e sim com os meio-campistas de quem ele já estava próximo, mas o Dalot e principalmente o Rashford, que estava próximo da jogada o tempo todo, deveria ter acompanhado. O jogador do Brighton acaba não notando o espaço e perde essa oportunidade. Mas que tipo de marcação e de posicionamento das linhas defensivas é esse? Isso foi aos 12 minutos, início do jogo. E estamos falando de uma partida de maio, no momento em que todo mundo elogiava o United, que Ten Hag tinha acertado
desesperado o time. Pois é, para quem analisa o resultado pronto, sem assistir nada dos jogos ou sem prestar atenção, parecia isso mesmo. Mas aqui a análise não é somente sobre os números prontos dos resultados, e sim sobre os números refletidos na realidade. Para finalizar, eu peguei um trecho de uma partida dessa temporada e peguei justamente numa vitória do United contra o atual lanterna da Premier League. 3 minutos de jogo e o Naná faz isso aí. E é importante ressaltar que ele foi contratado justamente por jogar melhor com os pés que De Gea. Mas isso aí que ele faz, o De Gea também fazia. Então é só mais uma incoerência do trabalho da comissão técnica. Então vamos lá. Era a intensidade do centroavante o problema, né? Será que foi nessa temporada que melhorou isso? Porque na passada não foi. Será que Højlund tá pressionando com intensidade os adversários? Mas o que é isso aí? É o Højlund ali acompanhando o cara? Bom, em todo caso, é o lanterna da Premier. Olha como eles devolvem bolas pro United. E o United simplesmente também as devolve de graça, sem conseguir aproveitar as jogadas. Parecem times espelhados. O United, na maior parte do tempo nas partidas, joga como o Sheffield ou qualquer time do Z3. Chutão pra frente com goleiro ou zagueiro. Quando vai defender uma bola longa, dá outro bico ou cabeçada para tirar de qualquer jeito. Não aproveita as chances que o adversário dá, rebatendo as bolas sem conseguir pôr no chão e criar jogadas. Não consegue fazer uma tabela sequer, uma triangulação, nada. É simplesmente um espelho de um time que briga para não cair, e apenas tem bons resultados por individualidades que brilham sobre esses times mais fracos. A forma de jogar é a mesma que esses times. Quando eu disse na parte 1 que o United jogou igual ou pior que a maioria de seus adversários, era isso que eu me referia. E não é à toa que o time tem diversos números muito semelhantes a esses times do Z3, como por exemplo o número de gols. O time nunca criou como coletivo, nunca fez jogadas ensaiadas, nunca alterou taticamente seu esquema em campo de acordo com as exigências da partida e imposições dos adversários. Não, o United é isso aí, esse é o estilo de jogo do time. E quando o Bruno Fernandes não tira um passe mágico da cartola para deixar alguém na cara do gol, ou quando o Rashford não arranca passando por 3 marcadores e balança as redes, o que acontece é isso que estamos vendo nessa temporada. Olha aí a grande pressão do centroavante. Olha o Højlund, galera. Cara, é constrangedor acontecer isso aí depois de toda aquela história. Olha o cara andando praticamente a 2 metros do adversário com a bola, sem dar o combate, só olhando ele tocar e depois ir caminhando para o próximo adversário. Cara, é sério, qual a diferença para o ano passado? Rashford fazia a mesma coisa, Martial fazia a mesma coisa e qualquer outro jogador fazia a mesma coisa, porque as palavras do treinador em diversas entrevistas de que o time deveria ter intensidade a todo momento não passaram disso, palavras. Isso nunca foi trabalhado com o time, é muito nítido. Olha o Maguire tirando a bola de qualquer maneira, com 2 jogadores bem à frente dele. E tudo bem, você pode achar que isso é mais culpa do jogador, falta de qualidade e inteligência de jogo. Mas não é apenas o Maguire que faz isso, é a defesa toda. E com treinamento, com trabalho tático e de posicionamento, com incentivo, isso poderia ser corrigido. Afinal, o próprio treinador disse que o time deveria ser propositivo, mas acha que ele esqueceu que era trabalho dele fazer isso. Saída de jogo novamente, toque sem propósito algum de um zagueiro para o outro, depois para o lateral e falha novamente em uma tentativa de triangulação. E estamos no minuto 18 da partida. Chegando ao minuto 25, a estatística foi essa aí: 35 passes do Sheffield no terço final, ou seja, no campo de defesa do United, e só 7 dos mesmos no campo de defesa do Sheffield. Repito, o lanterna da Premier League. Cara, alguém me convença, por favor, que isso aí é culpa de lesão, que é culpa de donos do clube. Por favor, me convença que isso não é culpa da falta de trabalho da comissão técnica, que trocar menos passes no terço final do campo contra uma equipe extremamente inferior não é majoritariamente culpa do treinador e de como ele influencia o estilo de jogo da equipe. E mais uma vez, eu poderia ficar a partida toda mostrando esses lances, porque é isso aí a todo momento. Mas já deu pra provar que o United não está jogando assim agora, nessa temporada. Esse sempre foi o estilo de jogo do time. Desde a primeira partida na temporada 22-23 até os melhores momentos em que o time termina em terceiro na liga, e agora no péssimo momento, tendo o terceiro pior ataque da Premier League, ficando à frente apenas de Sheffield e Burnley, o clube continua jogando da mesma maneira, assim como eu havia dito na parte 1 do vídeo. O
problema nunca foi um jogador ou outro, sempre foi a forma com que o time jogou. Esse vídeo prova com várias partidas distintas, em momentos diferentes, que o padrão foi esse. Veja os lances dessa última partida contra o Sheffield e volte para a partida contra o Fulham, ou mais atrás ainda, contra o Southampton, e veja se existe alguma diferença no trabalho de Ten Hag. Quando eu digo que Rashford foi o grande responsável pelas conquistas do United, é só mais uma coisa que o tempo inocentou. Ele caiu de produção, ele foi barrado do time, mais uma vez sem motivo, apenas por birrinha e ego do treinador, e o time despencou. Se não tivesse Rashford brilhando na temporada passada, com a ajuda de Bruno Fernandes, o time também teria despencado, porque o que fez os pontos chegarem não foi o trabalho, não foi a consistência do trabalho de Ten Hag. Ele foi sempre isso aí, chutão pra frente e bora ver no que dá. E o mais inacreditável, e que eu não posso deixar de citar nesse vídeo, é mais uma decisão absurda desse treinador. A história é a seguinte: depois de uma derrota contra o Newcastle, o Rashford foi duramente criticado pela mídia, principalmente por ex-jogadores do United, sobre sua postura em campo. E o que o Ten Hag faz no jogo seguinte, que era um jogo importante contra o Chelsea, tira Rashford do time titular, colocando o Antony para o jogo. Te lembra alguma coisa? Temporada passada, jogador criticado pela mídia, Ten Hag tira do time na hora, como se o problema da derrota fosse apenas esse único jogador, e assim como aconteceu anteriormente, o United venceu o jogo seguinte, que coincidentemente, assim como na temporada passada, também foi um clássico, e eu tenho certeza que o ego do Ten Hag deve ter chegado à estratosfera naquele momento, e na cabecinha dele, o Rashford realmente era o problema, e o time venceu porque ele não estava atrapalhando o time em campo. Tanto que em uma entrevista pós-derrota para o Newcastle, ele disse que Rashford seria barrado por conta da rotação de jogadores devido ao calendário. Mas se fosse isso, ele teria voltado o cara no time depois do jogo contra o Chelsea, o que não aconteceu. Rashford continuou no banco depois da vitória do United no clássico. O problema para Ten Hag foi que dessa vez o time não deu a sorte de ganhar mais jogos e na sequência dessa vitória tomou uma lapada do Bournemouth 3-0 em pleno Old Trafford, algo que nunca havia acontecido na história, e os jogos seguintes também foram bem duros com a máquina de moer elenco, tendo outras 2 derrotas e um empate. Não foi dessa vez que Ten Hag conseguiu queimar outro jogador, e só para fechar essa história com Rashford, ele colocou Antony na vaga dele, lembra? Rashford também poderia jogar como centroavante, mas a preferência de Ten Hag vinha sendo Højlund, e a cereja do bolo disso tudo é que Antony não faz um gol ou dá uma assistência há 22 jogos pelo clube, e Højlund fez apenas um gol em 15 partidas pela Premier League. Não é incrível a cabeça desse cara? Ele tirou o melhor jogador do time disparado na última temporada por conta de uma má fase e por conta de um jogo em que a mídia saiu criticando e atribuindo a culpa da derrota a ele, e isso soa muito familiar, não é? Eu diria que é idêntico ao caso do ano anterior, e até a má fase é igual. Realmente, Rashford não estava bem, mas esses dois concorrentes dele estavam? E por que eles continuaram no time e continuam até hoje? Porque só Rashford foi sacado do time, sendo que Antony e Højlund estavam bem piores que ele? Vale mais a pena manter um cara que não é ninguém no clube, que não produz nada há 22 partidas, do que um cara que, apesar de estar numa má fase, assim como esse concorrente, já provou ser eficiente e é uma cria da casa? Bom, se com tudo isso você ainda acha que dá para considerar alguma coisa no trabalho desprezível desse cara no United, peço que faça todo o malabarismo nos comentários que eu vou adorar ler. Nenhum técnico foi tão ruim quanto Ten Hag no United, nenhum desrespeitou tanto seus jogadores como ele. A cada partida era uma entrevista do cara dizendo que o time tinha falhado individualmente, que os jogadores não tinham confiança e sempre atribuindo a culpa aos subordinados. Em nenhum momento até aqui ele atribuiu um pedacinho da culpa para si. Nunca o problema é a forma com que o time armado por ele joga, sempre são os jogadores. E quando não está colocando a culpa nos seus jogadores, ele simplesmente está sendo um lunático. Na eliminação da Champions, ele deu essa entrevista aí, dizendo que o time havia jogado bem e que não merecia perder. Esses são os números do United nessa partida, em que segundo ele jogaram bem e não mereciam perder. São os números da esquerda, jogando em Old Trafford, precisando vencer para pelo menos ter uma chance de classificar em segundo ou pegar uma vaga na Europa League, o time deu um único chute a gol. É muito fácil fazer esse vídeo, muito mesmo. Todo o material foi o próprio Ten Hag quem deu. A cada entrevista era um esculacho com a torcida, falando os maiores absurdos possíveis, enquanto era aplaudido por grande parte da mídia e torcedores.
Voltando um pouco para o caso dos Glazers, eles deram liberdade total a Ten Hag na montagem do time. Todos os jogadores contratados foram com o pedido ou aval dele. Então, cara, para concluir logo esse vídeo que já tá imenso, não existe análise mais preguiçosa e antifutebolística que tratar os donos do clube como principais culpados pelos fracassos do United. Eles nunca foram aceitos lá, nunca estiveram presentes, e na minha visão, o grande erro deles, além dos já citados nesse vídeo, foi a falta de planejamento e objetivo nos gastos com contratações. Eles sempre buscaram um treinador e deram todos os jogadores que o treinador pedia, mas logo vinha a demissão e o jogador que havia sido contratado permanecia no clube, e por ter trocado muitos treinadores com estilos diferentes, foi ficando sempre uma bagunça para a gestão posterior. Dito isso, nenhum técnico foi tão prejudicial para o ambiente do Manchester United quanto esse. Os Glazers evoluíram o clube, defasaram o United como instituição, mas Erik ten Hag, em apenas 1 ano e meio, destruiu o Manchester United em campo, como nenhum outro fez. E só para lembrar vocês de uma coisa, Sir Alex Ferguson se aposentou do cargo de técnico, mas ele ainda tem muita influência no Manchester United como conselheiro do clube. Inclusive, a contratação de Solskjaer foi por intermédio dele, e segundo notícias, os dirigentes sempre o consultam antes de tomar grandes decisões. Então cuidado, atribuir toda a culpa pelo fracasso do time na diretoria pode ser indiretamente atribuir uma boa parcela ao maior ídolo da história do United, ou um dos maiores, ao lado de Bob Charlton. E o que será que o lendário Ferguson pensa sobre toda a mídia atribuir o fracasso do time em campo aos Glazers e exaltarem Ten Hag? Bom, ele em específico eu não sei, mas tem essa declaração de seu ex-assessor que era bem próximo. Abre aspas. Ele contratou todos os jogadores e não pode dizer que não foi apoiado. Ele recebe muito crédito dos torcedores. Eu entendo isso. Mas esses não são jogadores que foram contratados pelos Glazers e agora estão em campo. A responsabilidade dos jogadores que agora estão em campo depende realmente de Erik, e é assim que deve ser. Fecha aspas. Isso foi dito pelo ex-assessor de Sir Alex, se referindo ao mantra de que os Glazers devem ser culpabilizados por tudo, enquanto Ten Hag não é cobrado por nada. Por fazer parte do conselho do clube e por muito provavelmente ter tido parte na contratação de Erik ten Hag, Ferguson não vai fazer esse tipo de crítica pública ao treinador, é óbvio, mas alguém bem próximo a ele fez, e nos bastidores desse clube, só quem está lá para saber o que acontece. Por esse vídeo é isso, eu espero que tenha conseguido passar por essa saga firme e forte. Se você ainda defende o trabalho de Ten Hag, comenta aí embaixo a sua visão e se inscreve no canal com o sininho. E eu falo do sininho pro seu próprio bem, porque você não vai querer perder os próximos vídeos que já estão em produção. Tem um bem polêmico e que pode até render uma parte 2 assim como esse. Então não deixe de ativar esse sino aí e até a próxima análise de Trave a Trave.